Ó, os laterais do Rio de Janeiro estão voando e a gente tem uma arte aqui para mostrar isso. Eu posso provar. Piton e Paulo Henrique, os laterais com mais assistências no Brasileirão. Piton, 20 jogos, 6 assistências. PH, 21 jogos e 5 assistências. Aqui a gente tem... Pô, ficou legal isso, hein, Tatá? Ficou bonito mesmo. Demais. LF, pô, ficou maneiro, LF. Tirou onda, moleque. É, mano, é os cria da colina. E ainda tem o Pumita que... pelo lado esquerdo, está indo muito bem, obrigado também, né? Então, assim, não à toa, o Pumita esteve em campo. Falei da seleção uruguaia, ele jogou 45 minutos agora, lá com o Uruguai, até que foi bem. Mas, assim, eu acho que o Piton, em algum momento, não vai demorar muito, ele vai voltar a ser titular da lateral esquerda, é o cara da posição, é o cara que a gente sabe da importância que tem, principalmente para o Verratti. Mas é interessante a gente ver isso, porque os lados do campo no Vasco, eles são muito fortes, né? A gente já fala isso, não é de hoje. E não é desde agora. É verdade. Mas o Diniz está conseguindo criar outros mecanismos também para fazer o time jogar. Então é interessante isso. Acredito eu que esses dois, ali, junto com o Pumita, só tendem a crescer até o fim da temporada. E o que dá a liberdade para os caras que jogam fora virem para dentro e fazer o Vasco ter mais contingente, ter mais qualidade, aquela associação de jogadores de muita qualidade, Ryan vindo para dentro para finalizar, para deixar a profundidade do lado para Piton e PH. E é bom a gente lembrar que o Piton ficou fora alguns jogos, tá? Verdade. E ele ainda continua sendo o líder de assistência. Semana que vem tem clássico. Flamengo e Botafogo, e domingo é Fluminense e Vasco. O Fluminense pega o Juventude na quinta-feira, que vem, pós-data FIFA, e final de semana é Fluminense e Vasco. Não. E uma coisa que você fala, GB, a gente já vem falando aqui dos laterais, da função que eles vêm cumprindo muito bem e das assistências de laterais para laterais. É verdade. Tem acontecido com muito mais frequência do que acontecia anteriormente, isso muito pela ideia de jogo e coragem do senhor Fernando Diniz e também do Ancelotinho, que no Botafogo acontece direto isso também. Criar polêmica, vou criar o mano a mano na seleção brasileira da lateral direita entre Vasco e Botafogo. Bota na tela, Thales Teixeira. Vitinho na partida contra a Coreia e PH na partida contra a Coreia. Gente, são números, obviamente, desse jogo. Vitinho jogou 70, o PH jogou 20. Um corte contra nenhum corte, 3 desarmes contra 2 desarmes, 50 ações com a bola contra 24, 26 passes de 33 certos, 12 de 17, 4 duelos de 4 ele venceu e 2 de 3 duelos ganhos. Eu acho que tem um equilíbrio se a gente multiplicar, se a gente dobrar proporcionalmente tem um equilíbrio. São 2 ótimos jogadores, mas eu vejo o PH mais maduro, com mais força para esse time da seleção brasileira, apesar de desde o início a gente dar muita moral pro Vitinho também. Queria a opinião dos senhores. É Vasco e Botafogo, filho. É Vasco e Botafogo, eu acho que isso mostra... Pegando fogo na rede social. Tá, o pior que tá mesmo. Mas eu acho que isso mostra que os dois times estão muito bem servidos na lateral direita. Eu acho que são 2 belos laterais. Se fosse o Ancelotti hoje, o meu titular seria o Vitinho. Eu acho que ele dá um pouco mais de equilíbrio à seleção. Mas o PH é impressionante como ele entrou. E aí ele já conseguiu, logo no início, fazer 1-2, uma tabela que ele dá o tapa na frente, irmão. Não adianta, não pega. Agora, olha só, não adianta. Poderia estar o Wesley e até o Samuel, que fez uma grande Copa do Mundo. Deve ser muito ruim pro donos da bola São Paulo olhar e ver na lateral direita no Rio servido, na zaga cheio de carioca, na volância o Bruno Guimarães, que é do Rio de Janeiro, apesar do Atlético, André, João Gomes. Deve ser muito difícil pro Neto lá olhar e tentar forçar alguém lá de São Paulo e não ter. Porque aqui, Netão, tá cheio, Netão. Para pensar, dos 4 grandes lá de São Paulo, os laterais direitos. Do Palmeiras é o Giai. Do São Paulo é um português. Ala, né? É o Cédric. Português. É o Cédric. Do Santos, eu não sei quem é, mas eu imagino que não seja... Do Corinthians é o Mateuzinho. E do Corinthians é o Mateuzinho. Que é do Rio de Janeiro, que era do Flamengo. Mas tá muito abaixo desses aí. Muito abaixo. Muito abaixo. Concordo com vocês. Eu acho que nenhum desses dois vão à Copa, só vão se acontecer alguma coisa com Wesley e Wanderson. Mas eu prefiro... Acha? Eu acho que o PH pode engolir o Wesley. Eu acho que não. Eu acho que... Cara, o PH tá muito bem, As primeiras opções. Até porque... O PH tá muito bem. E o Wesley não tá tão bem assim, Nando. Calma. Com calma. Vamos com calma. Até porque jogos lá, sim. Tem outras opções para atuar ali, dependendo de como o Ancelotti queira a seleção brasileira. O Militão já jogou por ali, até com ele mesmo, no Real Madrid, na lateral direita. A gente não sabe como ele vai tentar
encaixar essa seleção brasileira, até com o Militão jogando por ali e vindo para dentro para fazer uma saída de 3, para deixar o lado, seja para Rafinha, seja para Vinícius. Pode ter aquela saída de 3, saída de 2, aquela outra saída. Mas nessa disputa aí, até pelo pouco tempo e pelo que fez no jogo, eu vou com o PH, eu discordo do América. Então vamos lá. Vamos lá, o Romário apareceu ontem no CT do Vasco, visitou as estruturas, conversou com os funcionários, com os jogadores. Isso foi ontem ou eles subiram ontem? Foi ontem? Foi ontem. Foi com a comissão técnica e ainda gravou uma entrevista com o Fernando Diniz. Esse baixinho, olha, Pedrosa. Sou fã demais, assim, sou muito grato ao que o Romário fez com a camisa do Vasco, é um jogador extremamente campeão brasileiro, e revelado no Vasco, campeão carioca, campeão de Mercosul, 3 gols na maior virada da história do futebol. É um jogador que muitas vezes as pessoas falam muito dos títulos e com toda a razão, mas o Romário em muitos anos evitou com que o Vasco caísse antecipadamente, antes daquele ano de 2008, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro já com 40 anos. Enfim, cara, o Romário pra mim é um ídolo da instituição, é um ídolo pessoal que eu tenho, mas mais até eu falo sempre isso. A torcida do Vasco, ela tem, ou melhor, uma parte da torcida do Vasco, ela tem uma birra com o Romário. Porque o Romário já jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, já falou besteira, mas esse é o Romário. Se não fosse assim, ele não ia ser o Romário. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a separação de ídolo pessoal e ídolo da instituição, ela tem que acontecer. É indiscutível que o Romário é um ídolo da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, o Romário é o melhor jogador que já vestiu essa camisa. Veja bem a minha frase. É o melhor jogador que já vestiu essa camisa. Não o maior. O maior é sempre o Roberto Dinamite, sempre vai ser. Mas o jogador que, inclusive, internacionalizou o nome do Vasco no mundo é o Romário. Porque quando as pessoas pegam a ficha do Romário, onde é que o Romário começou? No Vasco da Gama. Onde é que o Romário fez 1000 gols? No Vasco da Gama. Então, o Romário e o Vasco, eles têm uma história que se confunde. Então, é muito importante. Ele pode não ser o seu ídolo pessoal. E tá tudo bem, isso é uma escolha sua. Do Vasco da Gama, ele é muito ídolo. Muito bem, o Vasco aprovou na noite dessa quinta-feira a proposta de recuperação judicial do clube. Com 97,7% dos presentes votando a favor, os credores ficaram reunidos por mais de 6 horas em assembleia. Pedrosa, é assunto difícil, né? Mas dá para explicar rapidinho? Dá, isso aí é o processo de recuperação judicial. Exemplo qualquer, vamos dizer que eu sou uma empresa e vocês dois são os meus funcionários. Eu não consigo mais ter dinheiro para poder arcar com isso. Então eu entro em processo de recuperação judicial. Só que eu devo para você R$10 e devo para o Vene R$10 também. Então eu tenho R$20 em dívidas. Entro no processo de recuperação judicial, monto um plano. Antes de montar esse plano e apresentar à justiça, eu converso com a Fernanda e falo assim, Fernanda, eu não vou conseguir te pagar R$10. Vene, eu não vou conseguir te pagar R$10. Não tem como, minha empresa está quebrando. Mas eu posso te pagar aqui R$5. Você que está precisando de dinheiro, está na fila, Vene, R$5 funciona para você? E você fala, eu prefiro não receber 10 ou receber 5? Aí a gente fala, beleza, fechamos aqui R$5. Então essa dívida cai pela metade, exemplo qualquer. Isso é só um valor que eu estou dando aqui de forma ilustrativa. A gente chega lá no plano, ó, Fernanda concorda, Vene concorda, eu chego para o juiz, ó, Vene e Fernanda, que são os meus credores, eles aceitaram com que eu pagasse R$5 em vez de 10. Tá aqui o plano, tá aqui a forma como eu vou conseguir pagar. Em 10 anos, eu vou conseguir pagar esses R$5 para o Vene e para a Fernanda, para que eu possa novamente colocar o meu clube, a minha empresa, de forma respirando em relação às finanças. 97% dos credores aceitaram. Tiveram alguns credores que não aceitaram, inclusive o maior, digamos assim, que a gente pode citar de nome forte foi o Valdir Bigode, fez um discurso lá falando que é um dinheiro dele, que ele trabalhou realmente. E de fato, gente, se a gente for olhar no preto e no branco, pô, todo mundo que trabalhou tem que receber o que realmente, pelo que trabalhou. Eu concordo plenamente com isso. Mas, assim, a justiça, se não fosse assim, e isso acontece com várias empresas, tá? Não é só o Vasco da Gama, não. Empresas no Brasil, empresas grandes, inclusive. Então, o Vasco apresentou esse plano e, de fato, não receber o que era devido é ruim. Mas eu acho que é muito melhor você receber alguma coisa do que você não receber nada. Que era o que ia acontecer, não ia receber nada. Muito bem. Os credores do Vasco se reuniram numa assembleia para decidir o futuro do plano de recuperação judicial apresentado pelo clube. Logo na abertura, o ex-jogador, ídolo do clube, Valdir Bigode, a quem o Vasco deve um bom dinheiro, fez um discurso criticando a postura do presidente Pedrinho e pedindo a revisão do plano. Eu vou até o último dia lutar por isso.
E esse presidente aí jogou comigo, está fazendo besteira com os credores. Ainda bem que eu tenho uma vida regrada. Pode me processar, fazer o que quiser. Vou até o último dia. Esse dinheiro me pertence, é da minha família. Eu estou pacientemente há quase 21 anos esperando. O Vasco deve cerca de 4,5 milhões de reais para o Valdir Bigode. A dívida total do clube chega a 1,2 bilhão. Lembrando que o Vasco virou SAF em 2022 e hoje vive uma disputa judicial com a empresa 777 Partners pelo controle da SAF. O objetivo do plano de recuperação judicial é evitar a falência, permitindo que o Vasco renegocie as dívidas e consiga pagar os credores. Depois de mais de 6 horas de discussão e algumas mudanças, o plano foi aprovado.